E disposição no bem tem tudo a ver com o nosso tema de agora. Nós vamos falar sobre vivermos um momento do nosso envelhecer, depois da aposentadoria, de forma feliz, equilibrada. A gente sempre pensa, né? Quando a gente começa a trabalhar, aí tem gente que já vai fazendo as contas, faltam tantos anos para me aposentar. Tem gente que tem um receio maior, né? Nossa, o que eu vou fazer após a aposentadoria? Independente de qualquer situação, nos prepararmos para termos uma vida ativa na melhor idade é muito importante. E é sobre isso que nós vamos conversar com a Liliana Leonardi, psicóloga, nossa convidada de hoje. Liliana, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. Minha primeira dúvida é essa: a aposentadoria ainda é um tema que traz muitas angústias, muitos medos, receios das pessoas? Ainda é. Algumas pessoas têm muito medo, muito receio de como será a vida aposentados e outras comemoram. É uma conquista de muitos anos trabalhados, é uma realização. Entendi. E o que diferencia, né, alguém que consegue, por exemplo, vislumbrar um momento de conquista para aquela que teme, por exemplo, chegar nesse momento em que você diminui um pouquinho o ritmo ou muda algumas prioridades da sua vida? Se a gente conseguir ter um bom planejamento para chegar nessa etapa da vida, fica mais fácil, fica mais gostoso comemorar. A gente tem menos chance de adoecer. Então, a gente tem a idade em que a gente é criança, adolescente, adulto e depois quando a gente aposenta. Se a gente conseguir planejar todos os nossos dias pensando nesta fase, a gente consegue curtir mais. Esse planejamento não é algo que envolve só aspectos, por exemplo, financeiros. É um planejamento que envolve também uma preparação mental, emocional. Como que seria esse processo de preparação para a aposentadoria? É um planejamento em todos os níveis: mental, emocional, social, familiar, financeiro. A gente tem que pensar no que a gente quer pra gente. A gente tem que pensar como vai ser o nosso contexto, né? A família vai estar com a gente, não vai? A gente passa por perdas de entes queridos, perda de papéis. Tudo que a gente vai passando, a gente tem que se adaptar para poder ter um bom momento de aposentadoria. Entendi. Falando dessas pessoas que às vezes chegam nessa fase e dão uma desanimada grande, é natural ou é comum, melhor dizendo, casos de depressão na melhor idade em decorrência da aposentadoria? Sim, porque a gente deixa de ser produtivo. E para o ser humano, ser produtivo, ter o seu trabalho, ter o seu salário é muito importante para a gente existir. Quando a gente deixa de trabalhar, sobra mais tempo. E nem todo mundo planeja o que fazer com esse tempo. Muitas vezes a gente trabalha para conquistar a aposentadoria, mas não estar aposentado. O que a gente vai fazer? Alguns falam, aí eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou passear. Tudo bem, só que uma hora a gente cansa de descansar. O que a gente vai fazer? O que a gente quer fazer? Muitas vezes a gente não pensa nisso. Entendi. Além disso, tem outros fatores que envolvem também essa depressão? Você falava, por exemplo, da própria mudança drástica de rotina, né? Isso tudo são fatores que agravam o processo de depressão na melhor idade por conta da aposentadoria. Sim. Alguns já estavam depressivos e na hora da aposentadoria isso fica um pouquinho pior. Aparece com mais facilidade, né? Outros, por causa da mudança brusca e falta de planejamento, adoecem muito rapidamente. Adoecem mentalmente, emocionalmente, muitas vezes fisicamente. É lógico que se a gente tem alguma debilidade física, alguma limitação, a gente tem que organizar a vida para que a gente tenha qualidade também com isso. Mas não precisa ficar necessariamente com depressão. Entendi. A gente pode ter metas, ter projetos. Perfeito. E é sobre isso que a gente ia conversar, então, daqui a pouquinho. Metas, projetos na melhor idade, às vezes a gente acha que é um contrassenso, né? Mas a gente vai perceber que não, a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. A gente está conversando com a Liliana, ela é psicóloga. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco também, fazer sua pergunta. 0310 07 940 ou WhatsApp 11 998 01 1242. Já voltamos. De volta
com Vida Plena aqui pela Boa Vontade TV. E como você tem envelhecido? Às vezes a gente não prepara a nossa mente ou não para olhar a nossa vida e os anos vão passando e quando a gente chega de repente numa certa idade, a gente fala assim, nossa, cadê esse tempo, né? A gente chegou no momento que a gente às vezes, né, imaginava estar de uma forma, estar de outra. Como que a gente lida de forma saudável com o envelhecer e principalmente, né, como que a gente não permite envelhecer a mente, a cabeça, o coração? O irmão Paiva fala sobre os perigos de se envilecer, né? Fazendo aí uma brincadeira com a questão do vilão, porque às vezes a gente permite que a tristeza, a melancolia atinjam o nosso coração e a gente não pode permitir isso. É sobre o que a gente está conversando aqui hoje no Vida Plena, sobre o futuro renovado e as lições que aprendemos com Cristo de Deus sobre isso, né? Lições de vida, de disposição no bem. Agora, neste instante, a gente está conversando com a Liliana Leonardi, ela é psicóloga, sobre preparar a nossa cabeça para a aposentadoria. E no momento anterior do nosso intervalo, a gente falava sobre se programar, né? E entender o que eu posso fazer na melhor idade. O que se pode fazer, Jenny, na melhor idade? É importante eu ter novos desafios? Que tipo de desafios são aceitáveis nessa fase da vida? Podem ser novos desafios, aquele curso que você sempre quis fazer, aquele estudo, aquela atividade que não dava tempo. Pode ser aquele projeto que ficou em algum momento da vida que você sempre quis fazer, você faz agora. Tá. Então pode ser um resgate também. Hoje em dia a gente tem as universidades para terceira idade, tem muita gente voltando a estudar ou estudando outra carreira, adquirindo uma outra profissão. Isso às vezes, bom para a mente. Muito bom, muito bom. A gente tem que manter a mente ativa também. É importante falar isso. E aí eu trago aqui até um recado para os mais jovens nesse caso, né? A gente tem que lidar bem com a velhice, né? Porque às vezes a gente fecha as nossas portas, a gente dificulta, né? Uma coisa que já é tão desafiadora para esse público, que é, por exemplo, voltar a estudar, e a gente torna isso mais difícil, né? Porque a gente não inclui, a gente às vezes distrata, e isso é inaceitável, né, gente? Respeito é primordial, mas perceber que essa ligação, né? Essa convivência, porque antes eu imaginava, né? Só envelhecia, aquela figura típica, tradicional do vovô e da vovó, que ficam em casa, quietinhos, esperando as coisas acontecerem. A gente percebe que não é assim, né? A gente tem esses jovens da melhor idade ativos, vivendo, convivendo socialmente. É importante que a sociedade esteja preparada para recebê-los também, não é, Liliana? Até para que esse momento de aposentadoria seja menos sofrido também. Para todos. Inclusive para nós que chegaremos lá. Para nós que chegaremos lá. A gente tem que cuidar disso e plantando essas sementes. Como o aumento da população idosa ainda é recente, a gente ainda está vendo como é que a gente consegue lidar com isso. O idoso de antigamente, que ficava o dia inteiro de pijama em casa, na cadeira de balanço, não existe mais. A vida é cheia de oportunidades e a gente tem que se cuidar. Cuidar da cabeça, cuidar do emocional. Perceber se a gente está ficando triste, não ficava triste antes. Se a gente está ficando diferente de como a gente era antes. Manter uma disposição de amor com a gente e com a vida. Exato. Estar em relação. Não abrir mão dessa vida, né? Não, a vida está aí para ser vivida. A família ajuda nisso? A identificar, por exemplo, essa tristeza que está começando a passar do ponto, aquela apatia. A família é um mecanismo importante dentro desse reconhecimento? Sim, porque a família está próxima. E os entes se querem bem. Então, quando alguém percebe que a pessoa está ficando mais isolada, deixou de fazer o que gostaria, deixou de pensar nos eventos que se reúne com a família. Tudo arranja uma desculpa para não fazer. Não quer ir, está com preguiça, está cansado, né? O que será que está acontecendo? Mas não era assim antes. Então, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer. A vida está cheia de possibilidades. O que você tem vontade de fazer? Quais são os seus desejos? Quais são as possibilidades que a gente tem? E quando perceber que não dá para ajudar mais, procurar um apoio especializado. Isso. Existem apoios psicológicos que a gente pode fazer a pessoa voltar a ter esse amor pela vida, voltar a se cuidar, voltar a se sentir melhor, uma perspectiva de saúde e de qualidade de vida. Religiosidade, ações voluntárias são fatores que ajudam também a essa longevidade saudável? Com certeza. A gente tem uma parte mental, emocional, tem a parte física, tem a parte espiritual. Então, se a gente tiver
colocando em disposição para ajudar o outro, a gente recebe muito. Isso facilita muito, né, gente? Bom, nós vamos voltar a conversar sobre este assunto em muitas e outras oportunidades. Liliana, queria agradecer a sua presença aqui no Vida Plena, trazendo essas dicas pra gente. E já que a gente está falando desse novo mundo que a gente quer ver existir, que não é um mundo pro outro, né? É pra gente encarar esse nosso mundo de uma forma diferente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos refletir sobre uma passagem do Apocalipse de Jesus que nos mostra essa possibilidade de um lugar melhor. Nós estivemos conversando com a Liliana Leonardi, psicóloga, sobre manter a mente ativa, mesmo na aposentadoria. Qualquer dúvida ou dica, você também pode ligar para a gente participar pelo WhatsApp 11 99801 1242. Vamos para o intervalo e já voltamos.